Ah, claro que eu vim aqui para começar uma aula nova. Adivinha qual é a aula? Verbo. Tá, prometo. Daqui, ó, aula 6, mas hoje o assunto vale muito a pena. Iremos falar de vozes verbais, né? E em vozes verbais você precisa entender que é a maneira como o verbo indica sua relação com o sujeito. Você já vai começar a treinar sujeito hoje. E o que é o sujeito? É o termo do qual se declara alguma coisa. Termo do qual se declara alguma coisa. Em linhas mais sintáticas, o verbo ele sempre vai concordar com o seu sujeito. Ele sempre vai concordar com o seu sujeito. E por que que reconhecer o sujeito ele é sempre importante? Numa posição normal, o sujeito normalmente vem antes do verbo. Entendeu? Antes do verbo. Numa posição normal, o sujeito vem antes do verbo. Mas o que eu quero que você compreenda também é que em se tratando de voz verbal, você vai precisar classificar o sujeito. Por quê? Porque o nome da voz verbal diz muito sobre a autoridade desse sujeito, a marcação desse sujeito. Então, você começa a observar uma outra parada. Olha aqui, ó. Se eu tenho voz ativa, eu vou ter um sujeito agente. Eu posso ter verbo, né? Eu posso ter verbo é ótimo. Verbo ou locução verbal. Em contrapartida, a voz passiva, eu já tenho um sujeito paciente. Paciente. E aí, eu quero subdividir essa voz passiva em duas. Por exemplo, eu tenho a primeira voz passiva, que é a voz passiva analítica, que possui ali uma estrutura muito bacana, porque a voz passiva analítica, ela traz locução verbal no particípio. Você sabe que o particípio é a terminação ado e também a terminação ido, beleza? Às vezes, pouquinho de sintaxe hoje, hein? Às vezes, traz o agente da passiva. Agente da passiva, que é conhecido como AGP, iniciado pelas preposições por ou, mais raramente, o de. Beleza? Sujeito agente, verbo locução verbal, sujeito paciente na voz ativa, né? E aí, obviamente, você já sabe que se trata, acima de tudo, de uma situação pouco falada. Pouco falada. Porque aí encontrar o sujeito é milhões e milhões de dólares. E aí nós temos um outro tipo de voz, né? Um outro tipo de voz, que é a voz chamada de voz passiva sintética. Vou fazer o seguinte, você me permite bagunçar o seu slide? Aqui, ó, vou jogar para cá. Vou jogar para cá. Voz passiva sintética. E essa voz passiva sintética, ela trabalha, além do sujeito paciente, ela trabalha com VTD ou VTDI, que é verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Ela tem ali uma partícula si, que é chamada de partícula
apassivadora, que frequentemente chamamos de PA, beleza? Frequentemente chamamos de PA, tá bom? E ela precisa, né, desse verbo dessa forma para que você possa, de fato, entender tudo o que deve ser feito, tá bom? Tudo o que deve ser feito. E aí vai dar muito bom e vai ficar muito bem. Certo? Vamos lá, continuando. E aí, nós temos a voz reflexiva. Quando nós temos voz reflexiva, nós temos sujeito, agente e paciente. Sujeito, agente e sujeito, paciente. Bacana? E aí, nesse sujeito, agente e paciente, claro, é um sujeito que faz ação sobre si mesmo. Mas aí eu preciso falar de um outro tipo de voz. Tá legal? Que é a voz reflexiva recíproca. Toda vez que eu tenho voz reflexiva recíproca, eu preciso entender uma situação peculiar dela, né? Que há aqui o quê? Uma troca mútua de ações verbais. Uma troca mútua de ações verbais. Todas as vezes que eu mexo com a voz reflexiva recíproca, eu preciso entender que ela é chamada também, né, de voz média, voz medial, né? Pratica a ação, o sujeito sofre também, não é verdade? Mas aí você precisa entender que o sujeito faz a ação sobre ele mesmo. Um sujeito individual ou até mesmo um sujeito totalmente coletivo, em que cada um faz a sua ação naturalmente. Beleza? Tá aí, ó. Bora? Olha aí o que eu trouxe para você. O primeiro passo é sempre achar o verbo. Juquinha estuda muito português. Quem é que estuda português? Juquinha. Juquinha é o meu sujeito. E aqui eu vou chamar de sujeito agente. Logo, eu tenho aqui uma voz ativa, certo? Beleza? Sempre achar o verbo. Os concurseiros resolveram estudar as bancas com sou concurseiro e vou passar. Olha aqui o verbo no plural. Quem foi que resolveram estudar? Os concurseiros. Então eu tenho aqui um sujeito agente. Logo eu tenho voz ativa. Tá bom? Sujeito agente, voz ativa. Tranquilo, tranquilo. E aí você caminha com naturalidade. Né? Tivemos de fazer um curso superior. Olha aqui, ó, outra locução verbal, né? E quem é o sujeito aqui? O sujeito aqui é nós. E esse nós aqui é um sujeito agente. E logo eu tenho uma voz ativa. Beleza? Também tenho aí uma voz ativa, porque ele só pratica a ação. E não há problema algum nisso. Beleza? Tá bom? Cedo resolvi as tretas. Quem é o verbo? Resolvi. Mas beleza, mas quem é o sujeito? Eu. Se ele resolve, ele faz a ação. Então é um sujeito agente, logo eu tenho voz ativa. E aí? Tá dando pra manjar a parada? Não é difícil, não. Não é, não. É de boa. Mas olha aqui a letra E. O adversário levou um soco forte. Tá aqui o verbo é levou. E quem é o sujeito? O adversário. Olha aí esse sujeito, cara. Beleza? 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 Olha aí. Olha aí. Você percebeu que nesse caso, não somente o verbo levar, mas existem outros verbos. Além do verbo levar, você tem ali o verbo ganhar, o verbo receber, o verbo sofrer, o verbo aguentar e o verbo tomar.
são verbos que naturalmente vão indicar uma certa passividade. Ok? Vão indicar certa passividade. Em linhas gramaticais, eles chamam de verbo em sentido passivo, né? Verbo com sentido passivo. Mas, Silvio, o que quer dizer esses verbos? Aí existe uma certa polêmica que eu vou tentar dizer para você. Qual é a polêmica? Naturalmente, né, você precisa entender que existe um grupo de gramáticos, como Domingos Pascoal Segala, Adriano Gamacuri, que falam que verbos em sentido passivo não funcionam naturalmente, não funcionam, né, não podem ter voz ativa, passiva e nem reflexiva. Ou seja, eles ficam numa neutralidade, tá bom? Não é nem ativa, nem passiva, nem reflexiva. Eles ficam numa neutralidade. Todavia, a tese que se vê em poucas questões de concurso é a tese do professor Evanildo Bechara, que chama esse tipo de voz, ele chama aqui esse tipo de voz de voz ativa com passividade. É um assunto que raramente aparece em concurso público. Silvio levou um soco, Silvio ganhou um presente, Silvio aguentou a dor, Silvio sofreu de amor, Silvio toma remédio, Silvio ganha prêmio. Corinthians, entendeu? Esse ganhar também é uma situação similar. Então, eu quero que aqui, nesse tipo de situação, você entenda que a tese do Evanildo Bechara que vai prevalecer. E claro, o que ele entende? Né? Segundo ele, né, ele diz que a voz é considerada ativa, sim, com verbos de sentido passivo. Porque para ele, o que indica a voz ativa não é propriamente o verbo, e sim a estrutura da oração. Por exemplo, você não vê de jeito nenhum uma voz passiva com um verbo só. E a locução verbal da voz passiva tem que ser no particípio. Então, essa tese é do professor Evanildo Bechara. Então, ele é muito enfático em dizer que o que importa é a forma do verbo e não o sentido dele. E ele ainda pede para não confundir a voz ativa com o verbo em sentido passivo. Ele chama isso de passividade, entendeu? Chama isso de passividade, né? Com voz passiva. Mas ele diz que é voz ativa, sim, entendeu? Então a gente pode distinguir que toda essa propriedade no mundo, quando a voz ativa, passiva, reflexiva, segundo o Bechara, é pela forma em que o verbo se apresenta, entendeu? E para ele, é a ausência de marcas de voz passiva que faz com que não seja passiva, beleza? Guarda essa informação, porque ela é ouro puro. E outra, vai que cai na tua prova. Então, nesse caso, você precisa ficar ligado nesse detalhe, tá bom? Muito ligado nesse detalhe, certo? Olha o que ele diz aqui, ó. Hoje somos felizes. Se você olhar, eu quero que você atente para a letra F e para a letra G. Por quê? Porque eu não posso ter manifestação de voz aqui, galera. De jeito nenhum. Eu não posso ter manifestação de voz. Tá certo? Não há a mínima chance, né? Não somente esses caras, né? Esses verbos de ligação, né? Aqui, ó. Verbo de ligação. Verbo de ligação, né? E outros verbos também que são verbos impessoais. No caso desse, especificamente, ele indica o quê? Fenômeno natural. Fenômeno natural.
Eu não tenho voz. Não tenho voz. Beleza? Não constituem voz alguma. Sem, não constituem, não constituem voz alguma. Beleza? Por quê? Não sei se você percebeu, mas voz, até mesmo aqui, voz, eu preciso de ação. E é ação onde? No processo verbal, irmão. É ação no processo verbal. Então, se eu tenho uma ação no processo verbal e outra, se eu tenho uma voz ativa, que é um cara que faz a ação, e uma voz passiva, que é um cara que recebe a ação, e obviamente é o quê? Eu preciso de alguém para praticar, receber ou praticar e receber simultaneamente. Com verbos de ligação que indicam estado, com verbos que indicam impessoalidade, que é fenômeno natural, eu não posso ter voz aí porque eu não tenho ninguém fazendo nada. O professor Luiz Antônio Sacconi chama de voz neutra. E eu gosto do que ele fala porque eu gosto do que ele fala. Ele é bacana. Bora. Flamengo foi derrotado pelo Corinthians. Normal. 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 Aqui eu tenho o quê? Uma locução verbal. Né? Olha aí, ó. E essa locução verbal, deixa eu arrumar melhor esse meu ver. Essa locução verbal, ela está no particípio. E quem foi derrotado pelo Corinthians? O pobre do Flamengo. Mas aqui ele é sujeito paciente. Então, eu tenho aqui, ó, uma voz o quê? Passiva. Só pelo fato de essa voz passiva ser com uma locução verbal no particípio, ela é passiva analítica. Beleza? Acabou. Não, mentira. Joana foi recompensada por Deus. Olha a locução verbal, foi recompensada. E você percebe que aqui, ó, eu tenho particípio. Você se lembra que nós comentamos que o particípio é a única forma nominal do verbo flexionável? Entendeu? Ela tem masculino, feminino, singular, plural, beleza? Ela tem tudo isso. Bacana. E quem é que foi recompensada por Deus? Joana. Olha aqui, ó, o meu sujeito paciente. Logo, eu tenho voz. Ela é passiva e é analítica. Mas olha quem apareceu aqui. Isso aqui é o agente da passiva. O agente da passiva é como se a frase fosse. A frase é: Flamengo foi derrotado pelo Corinthians. Corinthians derrotou o Flamengo. Joana foi recompensada por Deus. Deus recompensou a Joana. Olha aí, ó, o nome dele é agente da passiva. Ou seja, é alguém que age na voz passiva. Se esse alguém age na voz passiva, ele age numa voz que é passiva. Toda voz passiva tem sujeito paciente. Então ele é o cara que age. Olha como ele sempre é, neste caso, iniciado por uma preposição. Pelo é a contração da preposição por mais ó. Beleza? Tranquilo? Então, não tem mistério, não tem migué. Bora pra cá de novo. Vendem-se apartamentos luxuosos. Olha aqui, ó. Vendem-se. Note que o que é vendido? Apartamentos luxuosos. Note que apartamentos luxuosos é um sujeito paciente também. Então aqui, ó, eu também tenho voz passiva. Só que ela já não é analítica, ela é sintética. Toda voz passiva sintética, ela tem a partícula si, que é chamada de partícula apassivadora. Olha o que apresenta dentro do nome apassivadora. Dentro do nome apassivadora, eu tenho aqui voz passiva, né? E aqui, ó, eu tenho um verbo que é transitivo direto. Tá bom?
transitivo direto. Ele não tem objeto indireto por conta de uma ocasião feita pela estrutura gramatical do texto. De boa? Beleza? É isso. Tá aí. VTD e aqui PA. Vamos lá. Olha aí, ó. Temos mais. Não se vê curso igual no Brasil. Bacana. Tá aqui o verbo ver, né? Não se vê curso igual. Quando ele coloca não se vê curso igual, isso aqui é o nosso sujeito paciente, que eu estou dizendo curso igual não é visto. Então eu tenho aqui, ó, uma voz que é também passiva e é sintética. Sério, teacher? Sério? Olha aqui, ó. Ó. Eu tenho aqui o V, que é VTD. Eu tenho o si, que é PA. Tá bom? Beleza? Claro que na próxima aula de transposição de vozes, que é a última aula de verbo, nós iremos mostrar como nós chegamos até aí. O que fez para chegarmos até esse raciocínio. Beleza? Então, fica ligado. Eu tenho voz, porque tem ação. Passiva, sujeito paciente. Sintética, partícula si. Eu tenho voz, ação. Passiva, sujeito paciente. Analítica, locução verbal no particípio. Eu tenho voz, ação. Ativa, sujeito agente. Beleza? Cada nomezinho eu defini a você para que você pudesse associar no momento dos seus estudos. Apresentou-se durante a sessão na Câmara Municipal as acusações. Olha um delito gramatical que é muito comum. Note quem é o sujeito. Quando ele colocou apresentou-se, é porque alguma coisa foi apresentada. Olha aqui, ó. Eu tenho VTD e aqui eu tenho PA. Alguma coisa foi apresentada. O que foi apresentado? Está aqui, ó. As acusações. É como se fosse as acusações foram apresentadas, mas, ó, essa flexão está totalmente correta, galera. Incorreta, galera. Deveria ser como? Apresentaram-se. Aí, ó. Aí, ó. Apresentaram-se, beleza? Por isso que naquelas placas do vende-se casas, do aluga-se kitnets, do lava-se máquina de lavar, não é nem lava-se, acorda, é conserta-se. Conserta-se máquina de lavar e ventilador. Você vê que aí há um delito gramatical, ó. Porque o meu sujeito aqui é casas, então deveria ser vende-se. Né? O meu sujeito paciente. O meu sujeito paciente aqui é kitnets, não deveria ser alugam-se. O meu sujeito aqui é composto. Ó, ele é um sujeito paciente, mas aqui ele também é sujeito composto. Então deveria ser o quê? Conserta. Mas o que vale é a comunicação e o cara vender a casa, alugar o kitnet e consertar a máquina de lavar. Né? Sempre se viveu no mundo dos questionamentos. Olha aí, ó, eu tenho o verbo viver aqui, e aí tem uma parada sobre a qual nós vamos falar. O verbo viver aqui, ele é intransitivo, e o si já não é PA, porque aqui ele é um tal de PIS, que é partícula de indeterminação do sujeito. Assunto da próxima aula. Partícula de indeterminação do sujeito. Silvio, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o sujeito ele é indeterminado. Eu não consigo determinar, mas eu consigo ver que esse sujeito, ele vive. Entendeu? Ele vive, tá? Entendeu? Ele vive. Então, eu tenho aqui uma voz que é voz ativa e não voz passiva, né? Diariamente se alimenta a fé. Olha aí o verbo,
E aí você tem a fé é alimentada, ela é sujeito paciente, e nós temos aqui uma voz. Ela é uma voz passiva e ainda é sintética. Olha o CPA aqui, ó. Você vai ter uma aula só sobre isso, só sobre PA e PIS, só sobre PA e PIS. Só isso, calma. O herege tinha sido capturado pelos policiais, ó. Olha aqui, ó. Tinha sido capturado. Quem é que tinha sido capturado? O herege. Então, o herege aqui, ó, é o meu sujeito paciente. Logo, eu tenho aqui o quê? Voz passiva analítica. Beleza? Esse bolo é difícil de fazer. Ó, esse bolo é difícil de fazer. O Hildebrando André, que é um gramático, ele diz que essas estruturas aí, ele diz que deve haver um terceiro tipo de voz, né? Ele vê aqui adjetivo, ele vê aqui preposição e ele vê verbo no infinitivo. Hildebrando André, lembrei o nome dele, né? Adjetivo, preposição, verbo no infinitivo. Segundo o Hildebrando André, né, quando você vê essas questões, para ele, difícil de fazer é a mesma coisa de difícil de ser feito. Então, se para ele é difícil de ser feito, né, como a mulher fala bem assim, ela vai dar a mão a beijar, ela vai dar a mão a beijar, ela vai dar a mão para ser beijada. Percebeu uma ideia de recessivo, de paciência, de ser passivo? Pois é isso que o Hildebrando André quer falar, entendeu? Então, ele, né, o Hildebrando diz haver um terceiro tipo de voz passiva com esse tipo de construção, mas para ele seria uma voz passiva analítica. Para ele vai ser. Tanto é que eu tenho feito bem aqui, ó, que é uma locução verbal de particípio, né? Beleza? Tranquilo? Percebeu? Aqui, ó, foi só localização da voz. A próxima aula, que já está disponível, você vai aprender a diferença de PA e PIS. Ó, ouro puro. Entendeu? Ouro puro. PA e PIS é ouro puro, né? Você já vai ter ali um pouco do conhecimento gramatical, sintático, vai ver sujeito, VTD, OD, você vai ficar doido, você vai ficar anoiado, você vai se reconciliar com Deus. Então, já vimos tudo o que tínhamos para ver aqui de voz verbal. A próxima aula vai ser linda. Nós teremos transposição e, claro, a distinção de PA e PIS. E olha, eu já te aguardo do outro lado. Beijo no coração, bons estudos, tchau!